Olá, vamos hoje para mais uma aula de inglês, certo? Vou começar pela atividade que eu passei semana passada e que eu pedia que você fizesse uma pesquisa, certo? Sobre o conteúdo. E agora eu vou explicar o conteúdo e após a explicação do conteúdo eu apresento a tarefa dessa semana, tá certo? Então, vamos à nossa tarefa da semana passada. A nossa tarefa da semana passada era a seguinte. Eu queria que você pesquisasse, eu propus uma pesquisa sobre o past progressive ou past continuous, certo? O past progressive ou past continuous é ao mesmo tempo, é o passado progressivo ou passado contínuo, tá? Então vamos lá. O past progressive ou past continuous, ele é usado para indicar ações contínuas que ocorreram no passado. Foi uma ação que estava acontecendo em um determinado momento no passado, certo? Ele geralmente vem associado com outro tempo verbal, que a gente vai ver na próxima aula. O past continuous, ele é formado pela união do verbo auxiliar. Esqueci de mudar bem aqui, ó. To be, certo? No passado, no simple past. Tem que se lembrar sempre disso aí. Ele tem que estar no passado. Você vai ter que se lembrar do verbo to be no passado, tá? E mais um segundo verbo. Nesse segundo verbo, ele vai ter um ing acrescido. Você tem o verbo e você vai acrescentar nele. Ele vai fazer parte da palavra, tá? Olha aqui na letra C. O verbo to be no simple past são was e were. Was e were, eles vão depender único e exclusivamente de quem? Do sujeito da oração, tá? O verbo to be no simple past varia de acordo com o sujeito da frase. Com os sujeitos I, he, she e it, usamos was, tá? Com o we, you e they, nós utilizaremos were, tá certo? Então, eu peço até que vocês corrijam bem na tarefa de vocês, tá? Eu sei que já me enviaram a tarefa, mas corrija, que é para na hora de estudar não se atrapalhar. Eu havia colocado esse I junto com o I, e não é. Esse I é junto com he, she ou it, tá? Com o I, o we e o id são só eles três, tá? Que é com o outro. Na letra E tem, nas frases negativas do past continuous, utiliza-se o not após o verbo to be. O verbo to be, como ele é um verbo irregular e único, ele faz sua própria forma negativa, tá? Então, tá aqui o verbo to be no passado, was ou were, aí você coloca o not. Esse not vai ficar entre o verbo to be e o verbo com ing, tá? Já na forma interrogativa do past continuous, o verbo to be troca de lugar com o sujeito. Ou seja, tá aqui o sujeito, tá aqui o verbo to be. O verbo to be vai para frente do sujeito, tá certo? Professora, na forma interrogativa, o verbo to be vai estar sempre à frente do sujeito? Vai estar sempre à frente do sujeito, tá certo? E para que você visualizasse o past progressive ou o past continuous, eu peço na questão 2 que você escreva frases no past continuous nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. A quantidade de linhas e a quantidade de frases para cada forma. Observação, as frases devem estar em inglês. Por que eu coloquei isso aí? Porque tem gente que cai na besteira de me perguntar se é para fazer em português. Vê se pode um negócio desse. É tarefa de inglês. Os exemplos devem ser em inglês, tá? Na forma afirmativa, olha o que eu falei. Sujeito, verbo to be no simple past, verbo com ing. She was going to my house. Olha aí, ó. Verbo to be, verbo com ing. Todo tempo progressivo ou continuous, obrigatória a presença deste verbo com ing, tá? E o verbo to be com pacote. É um pacote isso aqui. Os dois num tempo só, tá certo? No segundo exemplo, nós temos they were watching a film. Olha aí, were mais um verbo com ing.
No terceiro exemplo, my mom was working the whole night. Olha aí, was working. Verbo to be no simple past, mais verbo com ing. Preste sempre atenção nisso aí, gente. Sempre tem que ter este ing, tá certo? Sempre tem que ter, faz parte do tempo verbal, assim como também faz parte do tempo verbal. Sempre haver o verbo to be, tá certo? Isso não pode de forma alguma ser esquecido. Olha o quarto exemplo. I was organizing a party. Olha aqui, verbo to be, verbo com ing, certo? We were reading a book. Were, verbo to be, e o verbo com ing. Depois você vai ter que buscar um pouquinho de como utilizar o ing nos verbos. Por quê? Porque nem todo verbo é igual. Tá? Tem uns que vão repetir, tem uns que vão perder letra, tem uns que vão ganhar letra. É bom você dar uma pesquisada nisso também. Na forma negativa, como eu falei, você vai colocar entre o verbo to be e o verbo com ing o not. Tá certo? She was not going to my house. We were not watching a film. Olha aqui o not entre o verbo to be e o verbo com ing. My mom was not working the whole night. Olha que é o not aqui de novo. Entre o to be e o ing. No quarto exemplo já tem I was not organizing our party. Eita, agora eu não tenho um not, mas eu tenho um was not. O was not é a mesma coisa de was not, tá? Então, ou eu utilizo was not, ou eu utilizo was not. Todos os dois estão corretos. No quinto exemplo, nós temos we weren't reading a book. Olha aí. Também não tem um not visível, mas eu tenho o weren't. Tá? Eu esqueci de marcar de amarelinho. O weren't é a mesma coisa de were not. Tá certo? Então, preste bem atenção nisso aí. Na forma negativa, eu coloco not entre o verbo to be, do passado, e o verbo com ing. Mas, às vezes, eu posso colocá-lo de forma contraída, abreviada. Então, essa forma contraída, abreviada, tá certo? Eu posso também utilizar. Só lembrando, o verbo com ing não muda em nada. Nenhum outro verbo, nada muda na frase. Já na forma interrogativa, como eu falei, o verbo to be troca de lugar com o sujeito. Olha onde é que fica o sujeito. O sujeito agora fica entre o verbo to be e o verbo com ing, tá? Was she going to my house? Were they watching a film? Olha aqui onde está o sujeito. Was my mommy working the whole night? Onde está o sujeito? Olha aqui o sujeito. Was I organizing our party? Olha aqui onde é que está o sujeito. Were we reading a book? Olha onde é que está aqui o sujeito, olha. Certo? Então, o que aconteceu aí? O verbo to be trocou de lugar com o sujeito, tá? O verbo to be foi para frente do sujeito. Então, ele passa a iniciar a frase, tá certo? Entendido isso aqui, né? Então, vamos à nossa tarefa desta semana. A tarefa desta semana, aqui, ela é novamente o past progressivo ou o past continuous, tá? Só que o que é que você vai fazer agora? Complete as frases usando a forma correta do past progressivo ou past continuous, depois coloque nas formas negativa e interrogativa. Observe o modelo. Olha aí o modelo. Tem uma linha, certo? Na linha, olha aqui no final, tem o verbo to travel, tá ok? E aí, eu pego este verbo aqui, travel, é o que vai ganhar ing, tá certo? Ó, I, verbo to be no passado, com I eu uso o was. O travel, que é o verbo principal que eu coloquei no parêntese, eu acrescento a ele ing. Pronto, fiz a primeira parte da tarefa. E aí, agora eu tenho que reescrever na negativa e na interrogativa.
Na negativa, I was not traveling alone yesterday. Olha aí, was not traveling. Olha aí, tá na negativa. Was I traveling alone yesterday? Olha aí, ó. Tá na negativa, interrogativa. O verbo to be trocou de lugar com o sujeito. Tá certo? Aí você vai fazer a mesma coisa com o restante das frases. Vou fazer só a letra B, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu tirar ali. Vou colocar aqui na letra. Com you eu uso were. Tá? Quem é o verbo? Olha aqui, ó. É o to say. Então, aqui eu vou colocar saying. Tá certo? Completei a frase. O que é que eu vou fazer? Vou colocar na forma negativa. Na negativa, como é que vai ficar? You were not saying something to her last week. Coloquei na negativa, tá? Coloquei na negativa. Se eu coloquei na negativa, agora me resta fazer o quê? Colocar na interrogativa. É já. Tá? Já na interrogativa, o que é que acontece? O verbo to be troca de lugar com o sujeito. Quem é que vem para frente? Were. Depois do were, o you. E o restante da frase. Saying something to her last week. Não esqueça de interrogar. Então, olha aí. Colocamos uma segunda frase na forma interrogativa. Pronto, já fizemos 2 exemplos. Agora, cabe a cada um de vocês terminar de refazer isso aqui, tá certo? Você transcreve para o caderno a frase e segue todos os passos. Completa com o past continuous ou past progressive, passa para a negativa, passa para a interrogativa. Lembrando, a data da devolução da atividade, dia 15, segunda-feira, tá? Por favor, cumpram prazos, tá? Os prazos devem ser cumpridos. Por quê? Porque assim, tanto eu como professora, quanto vocês como alunos, têm um controle maior das atividades. Porque aí a gente fica recebendo tanta atividade atrasada que mais atrapalha do que ajuda. Então, por favor, cumpram seus prazos. Boa semana, façam as tarefas. Tem todo o tempo para fazer, você tem praticamente uma semana para fazer a tarefa. Faça. Boa sorte, boa semana e até o nosso próximo encontro.